Um início de Liga dos Campeões bem legal pra gente ontem, acertamos a maioria dos jogos, só perdemos meia unidade no jogo da Juventus, acertamos algumas dicas de finalização também, só que infelizmente a expulsão do Vélez no último jogo do dia acabou atrapalhando bastante o gol do Fluminense no último lance também, então a gente saiu um pouquinho positivo, mas poderia ter sido bem melhor se a gente tivesse ganho pelo menos uma dessas duas últimas dicas do dia. Hoje a gente tem mais Liga dos Campeões, mais Libertadores e mais Sul-Americana. Eu fiz um vídeo especial aqui pra vocês com muito conteúdo, tanto nas linhas principais, como para dicas ao vivo, quanto mercado de finalizações. E a única coisa que eu peço para vocês aqui é deixem o like, se inscrevam no canal e comentem qualquer coisa para poder aumentar o alcance do vídeo. Eu sei que eu não estou postando tão cedo quanto eu deveria, mas eu tô fazendo o que eu posso aqui também, já que o YouTube não paga praticamente nada. Então, assim, ajudem o meu canal a crescer, que a gente vai postar aqui cada vez mais antecipado. Se a gente tiver aqui 100 likes nesse vídeo, o vídeo de amanhã sai hoje ainda, beleza? Então, a metinha pra você que quer ver o meu vídeo mais cedo é deixar um like aqui nesse vídeo. Então, vamos rodar a vinheta aí, porque a gente tem muita coisa pra poder comentar nesta quarta-feira. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites desta quarta-feira. A gente começa analisando o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Olympiacos contra o Pafos. O Olympiacos, o atual campeão grego, vem aí numa forma impressionante nos últimos jogos desta atual temporada, onde ele defende o título, vencendo os 3 jogos, aplicando uma goleada na última partida e em todos os jogos não sofreu gols. É um time que tem bons jogadores, como o próprio Taremi, que veio da Inter de Milão, e ele vindo do banco já fez 2 gols na última partida, é um dos prováveis marcadores de hoje. O meu quase xará Chiquinho, um bom jogador de meio campo também, e um time que joga num 4-2-3-1 com estilo de jogo bastante ofensivo. O time vem aqui numa sequência muito forte, como eu falei para vocês, e é o grande favorito diante da equipe cipriota. O Pafos, ele também vem defendendo seu título aí no campeonato cipriota, mas no final de semana acabou sendo derrotado pelo Apollon por 1-0, né? Uma derrota magrinha. A gente conhece bastante o Apoel, que durante muitos anos aí participou da Liga dos Campeões. O Pafos, confesso a vocês que eu não tenho um grande conhecimento. Joga também no 4-2-3-1, com o time basicamente centralizando as jogadas para o atacante pelas pontas, e é um time que eu falei, como eu venho aqui de uma campanha onde ele conseguiu passar pelo time de Kiev, conseguiu passar pelo próprio Maccabi Tel Aviv e também pelo Estrela Vermelha. Então o time jogar a bola um pouquinho, pelo menos eles sabem, tá? O primeiro confronto no histórico entre esses times, mas o patamar das equipes hoje bem diferente. Nesse primeiro jogo aqui, pessoal, eu quero pegar o Olympiacos ao vivo. Eu vou fazer isso porque os gols do Olympiacos, eles nessa temporada vieram todos no segundo tempo. Então aqui 48, 66, 70 e 90. Nos outros 2 jogos também gols na segunda etapa. Então não tem por que a gente se expor num confronto com uma odd de 1,40 num jogo logo de cara assim, porque o time tá mostrando um pouquinho de dificuldade de criar nos primeiros minutos e vem se pujando os adversários muito também pela parte física. O time cipriota também já se mostrou aqui um adversário de gabarito contra adversários aqui um pouco complicados, né? E pode engrossar os jogos, como a gente viu ontem, o próprio Karabakh conseguindo engrossar diante do Benfica, o Sangliose conseguiu aí uma vitória diante do PSV, então as zebras aqui estão aprontando. Mas eu também não consigo, até por não ter muito parâmetro de conhecimento do Apollon, do Pafos, para poder comprar um handicap, até porque eu acho que o Olympiacos vence mesmo, tá? Então eu vou tentar pegar uma vitória dos gregos ao vivo aqui neste primeiro jogo. No segundo jogo do dia, pessoal, a gente tende a ter um bom jogo aqui entre o Slavia Praga e o Bodo Glimt. O Slavia Praga também campeão tcheco, invicto a 10 jogos e com estilo de jogo bastante ofensivo. A maioria dos jogos das equipes aqui tendo muito volume e muitos gols. O time conquistou aí o 8º título tcheco e começou aqui a campanha nessa temporada também de forma bem forte, tá? O Slavia não perdeu na estreia de nenhuma das suas campanhas anteriores de Liga dos Campeões, com uma vitória e um empate, mas também não venceu nenhum jogo na fase de grupos da Liga Europa na última temporada, com 2 empates e 2 derrotas. Mas hoje tem um adversário aqui que pode ser acessível, que é o Bodo. O Bodo também está sendo figurinha cada vez mais constante nas competições europeias, com um estilo de futebol também bastante ofensivo. Quando joga em casa, e quem acompanha o campeonato norueguês também sabe, os jogos do campeonato norueguês sempre tendem a muitos gols. É um time que vai pra frente, cria chances e chuta e finaliza e faz um gol, vai pra cima do segundo, do terceiro. Então é um time que vai com tudo, não à toa aqui. Muitas vezes os placares são muito esticados. 7-1 vem a vitória no último jogo, 7-2 aqui atrás em julho, 5-0, 5-0. Então é um time com muita capacidade ofensiva aqui e de criação.
Esse é um jogo que, na minha visão, tende a ser bastante movimentado, tá? São dois ataques muito fortes, mas também com falhas defensivas. Não à toa, o Bodo sofreu gols aqui nos últimos 3 jogos. O Slavia também sofreu nos últimos 4 jogos. A média de gols aqui é super alta e com 70% a 80% de gols aqui nos jogos, a gente tem aqui o mais 2.5 como uma boa opção em cotação de 1,72. Se você tiver com um pouquinho de receio e quiser buscar ao vivo aqui ou quiser colocar uma cotação para bilhete, ao vivo mais de 1.5 em 1,70 ou mais, ou no bilhete aqui, pré-jogo mesmo, mais de 1.5 é interessante. São dois ótimos ataques e eu vou chamar a atenção aqui de um jogador para poder marcar, que é o Thomas Tchori, tá? Foi o principal responsável pelos gols do Slavia na última temporada, fez 4 dos 7 gols e marcou em todos os jogos em casa do Slavia nessa partida. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou chamar a atenção de 2 jogadores aqui, um deles o Patrick Berg, é o atacante do time, e 2 chutes dele está 2,32 lá na BetMGM, casa parceira aqui que tem cotações muito altas no mercado de finalizações, eu tenho falado frequentemente dela. Eu peguei o limite de 2 finalizações e peguei também 3 finalizações, ó, de 4,50, tá? E também peguei aqui o Rauge, também tem uma média muito alta de quase 2 finalizações por partida e eu peguei 2 finalizações dele aqui em odd de 1,98 na BetMGM. Tem na Betano 2,10 também, que é interessante, tá? Então esses 2 jogadores aqui eu tô de olho nesse mercado de finalizações nessa partida. No terceiro jogo a gente tem o Ajax contra a Inter de Milão e o Ajax... Cara, como todos esses times holandeses aqui, eles têm muito nome, têm muita força e no campeonato holandês eles são uns leões, você vê que as estatísticas são fortes, mas aí quando vai jogar contra praticamente qualquer time internacional, e o time tem muitos problemas. O estilo de jogo do futebol holandês, ele é sim um estilo de troca de passes, de criação de chances, muito incisivo, mas contra equipes organizadas, isso é um risco muito grande, porque os times se postam e conseguem encontrar espaços nessas defesas. Não à toa o PSV tomou uma traulitada ontem, e não à toa o Ajax não tem ido bem nas suas últimas competições internacionais. Apesar disso, os times venceram aí em 4 das últimas 5 campanhas da Liga dos Campeões, eles começaram com vitória, mas não foram contra um time forte como a Inter de Milão. A Inter de Milão, que vem se reestruturando, né, depois de uma campanha muito forte na temporada passada, vice-campeão da Liga dos Campeões, foi um time realmente muito bom, mas que acabou aqui perdendo alguns jogadores, perdeu o seu treinador também, e que está se reformulando. Vem de 2 derrotas aqui, de certa forma, inesperadas, uma para o Udinese em casa e outra no Clássico diante da Juventus, um jogo muito movimentado que ficou 4-3. O Lautaro Martinez ainda não engrenou e por conta disso, né, o time não tem se saído tão bem assim dos últimos jogos, mas tem marcado gols aqui. São simplesmente 10 gols marcados nas 3 partidas. O grande ponto é o lado defensivo, que foi muito forte na temporada passada e que esse ano não está conseguindo repetir o nível de atuação. Agora, em 8 dos últimos 9 jogos da Liga dos Campeões, a Inter sequer sofreu gols e é um confronto que tende a ser um pouco apertado no começo, mas que eu acho que a Inter vai acabar se sobrepujando no final. Eu vou pegar aqui a mesma dica que eu peguei no Arsenal ontem, que é o menos 0,25 da Inter ao vivo, tá? A partir de 1,72 aqui eu já acho interessante. A Inter com um conjunto mais forte, com uma defesa mais estruturada, pegando um Ajax que tem aqui problemas no lado defensivo, embora tenha um time aqui com um bom volume e que vem jogando um futebol interessante no momento aqui, com o Guts, com o Berghuis e o Weghorst. Inclusive a gente vai ter dicas de finalizações dele nesse jogo. No mercado de finalizações, pessoal, eu quero pelo menos 2 finalizações do Berghuis, 1,66 na 365 com substituição mais. Essa dica é bastante interessante, tá? Ele vem batendo essa linha aqui frequentemente, obviamente contra adversários mais fracos, mas um cenário onde o time pode até sair atrás e o Ajax tem que criar. Eu gosto das chances. E o segundo aqui é o Guts também, que tem cotação 1,93. O maior risco aqui tá na minutagem dele, que muitas vezes não é tão alta, mas é um cara que vem aqui de 2 gols e 4 finalizações nesse jogo aqui diante da Inter. Ele finalizar pelo menos 2 vezes aqui também acho interessante. Em frente a gente tem um dos grandes jogos da rodada, Bayern de Munique contra o Chelsea. Aí o Bayern de Munique começou avassalador essa temporada, vencendo a Supercopa da Alemanha diante do Stuttgart, depois atropelou o Leipzig 6-0 na estreia, avançou na Copa da Alemanha com um pouco de tropeço, mas avançou, venceu o Augsburg e também venceu o Hamburgo. É um time muito bem treinado, um time que está se reforçando do lado defensivo, agora um pouco mais seguro do que foi na temporada passada e que ofensivamente tem jogadores de muita qualidade. Agora, o time não pode contar com o Musiala, que é uma baixa relevante, o Guerreiro também é dúvida e também o Alphonso Davies, esse já é uma baixa um pouco mais constante. E o time em casa tem um desempenho simplesmente muito forte na Liga dos Campeões. Acho que só a Inter venceu aí nos últimos 16 jogos em casa de Liga dos Campeões. Então, realmente é um time muito forte aqui. São 13 vitórias e 3 empates aí nos últimos confrontos. Então, realmente, o Bayern vem com tudo. Agora, quem também vem com tudo e já somou 10 jogos de invencibilidade, inclusive
inclusive vencendo o Mundial de Clubes, é o Chelsea, que tem um elenco cada vez mais pronto, agora retornando à Liga dos Campeões, depois de 2 anos longe, né? E que quer aí se manter e voltar a brigar pelo título de Liga dos Campeões. E tem time para isso, tá? Porque o Chelsea se coloca aí como um dos grandes times dos próximos anos por conta da jovialidade dos seus atletas que vêm aqui para poder fazer realmente um bom desempenho. Agora, o time vai ter algumas dúvidas aqui em relação a esse confronto que deixam o time um pouco mais fraco, porque o João Pedro é dúvida, o próprio Estevão e também o Reece James. Além disso, o time não pode contar com Badiashile, Colwill, Delap e o Romeo Lavia. Para vocês terem ideia, a frente está sendo cotada aqui para ter o Tirique Jorge. E, obviamente, se não jogar os principais jogadores, o Chelsea fica num limbo aqui de risco, tá? Esse jogo aqui, pessoal, tem 2 apostas que a gente pode vislumbrar, tá? Primeiro, esperando a escalação provável do Chelsea. Se vier com o João Pedro, vier com o Estevão e vier com força máxima aí, Cole Palmer, o Enzo, Caicedo no meio, beleza, vamos no mais um do Chelsea aqui, tá? Mas a gente tem que confirmar a escalação e isso vai estar lá no meu grupo gratuito, tá? No link no primeiro comentário fixado. Agora, se vier aqui com Santos e Caicedo no meio, com Garnacho, Neto e Jorge na frente, aí, meu amigo, é Bayern na cabeça, tá? Não o suficiente para poder pegar a vitória simples, que tá em 1,70, mas menos 0,25 do Bayern vislumbra aí com uma boa possibilidade pro live, tá? Jogo também com possibilidade de gols, já que o Bayern marcou aí gols em 36 dos últimos 37 jogos de Liga dos Campeões em casa e uma média de 20 finalizações por partida nos últimos jogos aí disputados nessa temporada. Então é de se esperar realmente um amasso do Bayern e eventualmente a vitória, mas para mim depende da escalação do Chelsea, porque o Chelsea como força máxima aqui pode muito bem engrossar esse jogo, tá? Então a gente vai ter essas 2 opções. Chelsea titularzaço, mais um do Chelsea, baqueado, menos 0,25 do Bayern. Esse jogo do Bayern, pessoal, ele tem uma super odd na 3,65 pro Kane dar um chute e pro Cole Palmer dar pelo menos um chute, uma odd 3, muito interessante também, disponível aí no primeiro comentário fixado para vocês e também no meu grupo gratuito. Quinto jogo, pessoal, o todo poderoso Liverpool recebendo a equipe do Atlético de Madrid. O Liverpool começou com tudo essa temporada, né, vencendo todos os confrontos que disputou, tirando, né, a Supercopa da Inglaterra, que ele perdeu pro Crystal Palace. Depois disso, no Campeonato Inglês, enfrentou 4 adversários, entre eles Newcastle e Arsenal, e conseguiu sair vitorioso de ambos, né? Agora, o time precisou de um pênaltizinho no finalzinho aí para poder vencer o Burnley e o alerta ficou ligado aqui, porque a verdade é que a Premier League é bastante competitiva, tá? E o time agora vem com tudo aqui para poder fazer uma campanha muito forte, como foi na temporada passada, né? Os últimos 4 jogos em casa na fase de grupos, o time venceu aí por 10-1 no agregado, então realmente vem atropelando seus adversários. Se eu não me engano, o Liverpool teve uma das melhores campanhas na temporada passada aí da Liga dos Campeões. Se reforçou no seu elenco, vem aqui com um time realmente muito forte. A gente vai ter aqui o Ekitike agora estreando, o Wirtz também, então a gente tem aqui um time realmente que é muito bom, ainda com possibilidade no meio campo. Cara, o Liverpool é favoritíssimo de todos os campeonatos que ele disputar, muito incisivo nas criações. Ainda tem a chegada do Gravenberch. Cara, o Liverpool, ele é um timaço, tá? Vai pegar aqui um Atlético de Madrid, que eu não vejo a hora do Simeone sair de lá, cara. Parece que tem 10 anos, que é o Atlético de Madrid do mesmo jeito. E, na verdade, nem é que foi do mesmo jeito, mas porque o time tinha um estilo muito mais defensivo e na última temporada ele teve um estilo um pouco mais ofensivo, mas é um time que não ganha nada, sabe? E perde nos momentos decisivos, e tropeça, e a verdade é que parece que os discursos do Simeone não engrenam mais. E o time nessa temporada já começou mal, perdeu pro Espanhol, depois empatou com o Elche, depois empatou com o Alavés, e aí venceu o Villarreal por 2-0. E se você for olhar o elenco aqui, tem grandes jogadores, né? Tem o próprio Koke, tem o Barrios, tem o Julián Álvares, que fez uma temporadaça, tem o Griezmann. Agora, tem desfalques aqui relevantes também, como Lenormand, Baena, Ranco, e é um time que joga num 4-4-2, mas que hoje tá um patamar bem abaixo aqui dos adversários, tá? Na minha visão. Hoje, como eu falei, todos os adversários ingleses, eles entram como muito favorito pelo nível de investimento mesmo, pela força das equipes, e hoje tem uma discrepância muito grande. Pessoal, eu não vou nem chorar ódio nesse jogo, não. Eu vou na vitória do Liverpool aqui mesmo, em 60 pra mim tá de bom tamanho, tem pagamento antecipado, e eu acho que o Liverpool vence até com tranquilidade aqui esse jogo. Nesse jogo do Liverpool, pessoal, eu também vou recomendar a Super Odd 10 da Esportiva, pro Liverpool marcar pelo menos um gol. Essa casa tá com uma parceria aqui com o nosso canal também, e eles mandam essas cotações altas, muito altas mesmo, odd 10 pro Liverpool fazer um gol, é uma barbada, é apenas para novas contas, uma promoção para trazer novos jogadores, então se você tem interesse, link no primeiro comentário fixado aqui. Para poder finalizar, a gente tem aqui o Paris Saint-Germain recebendo a equipe da Atalanta, e aqui a gente tem aqui um PSG, que ele é muito favorito por ser o atual campeão, mas um PSG também
recheado de desfalques aqui no seu elenco. E isso inspira um pouquinho de alerta, né? Pra vocês terem uma ideia, Kvaratskhelia não vai jogar, Doué, o herói do título na última temporada, e também o Dembélé, o principal jogador. Esses três estão fora. Então vai Mbaye, Barcola, que é craque, e a gente vai ter que contar com gols do Gonçalo Ramos aí para poder vencer a equipe da Atalanta. Mas ainda assim, é um time com meio campo muito forte, com Vitinha, com o Neves, com o Ruiz, as laterais as melhores do mundo, com o Hakimi e o Nuno Mendes, então é realmente um time muito forte, tá? O PSG marcou 3 ou mais gols em 4 dos últimos 6 jogos de Liga dos Campeões, e o time hoje vem para poder receber a equipe da Atalanta, que não começou muito bem o campeonato italiano, 2 empates e uma vitória 4-1 diante do Lecce, com um time que vem se reformulando ao longo dos anos e ainda assim mantendo a sua competitividade, não à toa está em mais uma Liga dos Campeões. Tem o Ketalere, tem o Krzovic no ataque, mas hoje não vai poder contar com jogadores relevantes, tá? Ederson, Scamacca, Kolasinac e Bakker. Além do Lookman, que é um dos principais jogadores que está dúvida, e ele já desde a temporada passada vem desfalcando a equipe. É um time muito aguerrido, a Atalanta é um time perigoso, bem treinado, que toca bem a bola no meio campo, constrói jogadas, consegue fazer gols, não à toa marcou gols aqui em todos os últimos 10 jogos. A Atalanta tem uma estatística de gols muito relevante, né? Nos últimos 15 jogos fora de casa, de fase de grupos, ela conseguiu marcar. Então é um time realmente perigoso aqui nesse jogo. Mas ao mesmo tempo, né, a gente tem aqui o PSG, que é muito letal nos gols. Então, esperando gols da equipe do PSG, até porque a cotação está em 1,40, mas também gols da equipe da Atalanta, eu também gosto do mercado de gols nessa partida. Vou recomendar para vocês aqui o mais de 2,5 gols neste confronto, beleza? Nesse aqui não dá nem para chorar a linha de mais de 1,5 não, porque vai demorar demais. No mercado de finalizações, pessoal, eu vou tentar 2 finalizações do Hakimi, que é um lateral que é bastante ofensivo, né? Que consegue apoiar, criar chance, eventualmente até fazer gol. Ele teve 4 gols e 5 assistências nas últimas partidas da Liga dos Campeões e marcou em 3 dos últimos 4 jogos do PSG na competição. Então essa participação ofensiva dele aqui pode render num jogo antes diante da Atalanta, até porque o lado esquerdo da Atalanta é o que está mais prejudicado aqui em termos de ausências nessa partida. Então, com todas as outras linhas muito esmagadas, a do Hakimi aqui surge como uma boa opção para o confronto de hoje. Esse jogo do PSG também, pessoal, a gente tem uma aumentada da BetMGM odd 3 para o PSG vencer. Então, se você quiser pegar essa dica, link no primeiro comentário fixado, e está limitado a R$10 apenas, mas é para todas as contas. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo nem tenha mais, porque é por contas limitadas, é um número limitado de usuários. Por isso eu recomendo que você entre no meu canal do Telegram para poder receber as melhores dicas, tá? Indo para Libertadores, pessoal, a gente tem aqui um jogaço que se ensaia entre River Plate e Palmeiras. A gente pode dizer aqui que é uma semifinal antecipada, né? Porque quem passar aqui chega como grande favorito a avançar. E o River Plate, ele vive o seu melhor momento na temporada, depois de um início um pouco titubeante. A equipe se acertou, vem numa invencibilidade de 10 jogos aqui, liderando o seu grupo no campeonato da Abertura, também avançando na Supercopa da Argentina. E, obviamente, no continente, o time é muito superior no seu país hoje em relação ao investimento, em relação à força do elenco, em relação aos seus jogadores. O River, ele é muito forte. Vem com ótimos jogadores aqui. O próprio Driussi vem jogando muito bem nessa temporada, jogando muito bem na Libertadores, marcou 4 gols, é o artilheiro do River nessa temporada. River que joga aqui num esquema muito bem montado pelo seu técnico, forte defensivamente, criativo no meio-campo e com a torcida apoiando, vai para cima da equipe do Palmeiras. Mas o time teve dificuldade no último confronto diante do Libertad e, obviamente, o Palmeiras também tem muita força. O Palmeiras chega para esse jogo aqui numa invencibilidade de 7 partidas e cada vez melhor. O Palmeiras se reforçou bem no seu elenco, as peças começaram a entregar, o próprio Vitor Roque aí fez um hat-trick no último confronto, Felipe Anderson entregando também um pouco mais, então o Palmeiras chega cada vez mais competitivo para as partidas e ele vem com uma invencibilidade na Libertadores simplesmente absurda, né? O Palmeiras está invicto aqui há não sei quantos jogos de Libertadores e é o favorito aqui na minha visão para essa eliminatória, tá? O elenco praticamente completo para essa partida, a única ausência é o Paulinho, que já está se recuperando de uma lesão há bastante tempo, então o time hoje vai ter aqui um esquema num 4-2-4 basicamente, com Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco Lopes e Vitor Roque, Facundo Torres também jogando muita bola e o Palmeiras tende a ser um time muito forte aqui diante do River, que tem como única baixa aqui o Galopo, que foi expulso na última partida. De resto, os principais jogadores à disposição, Nath Fernandes no meio campo, Driussi e Salas comandando o ataque. Pessoal, essa linha aqui para mim tá um pouquinho errada, tá? A linha desse jogo hoje é de empate a nula, tá um ligeiro
favoritismo aqui pro River Plate, muito por conta do fator casa, mas time por time hoje o Palmeiras está à frente do River Plate. O Palmeiras tem uma zaga que é superior na minha visão, um pouco mais de qualidade no contra-ataque, um estilo de jogo que pode incomodar muito o River e que para mim não se justifica essas cotações aqui um pouquinho mais elevadas para o lado do River Plate. Eu vou recomendar aqui o mais 0,25 do Palmeiras e acho essa a melhor dica para essa partida. Botafogo e Mirassol, pessoal, tem um confronto aqui também que eu particularmente vejo uma aposta muito clara aqui, tá? O Botafogo vem aqui de uma derrota para o São Paulo no último confronto e eu falei que o Botafogo ele vem num viés de queda aqui porque está com problemas financeiros por conta da SAF, está com jogadores desgastados por conta da sequência de jogos, não à toa até poupou algumas peças que voltam hoje, como o próprio zagueiro Barbosa e o lateral esquerdo Alex Telles. O volante Marlon Freitas também tende a voltar hoje e obviamente o time fica um pouco mais forte. O Montoro e o Santi Rodrigues também voltaram a ter condição de jogo e dentro de casa o Botafogo tem um desempenho muito bom nas últimas partidas aqui, tendo vencido a grande maioria dos seus confrontos, tá? Venceu 1, 2, 3, 4, 5, mas também deu algumas tropeçadas aqui, inclusive diante do Cruzeiro não jogou bem, diante do Palmeiras perdeu e diante do Vasco também acabou empatando e sendo eliminado na Copa do Brasil. Além disso, a gente tem aqui o Mirassol simplesmente fazendo um dos melhores futebols do Campeonato Brasileiro hoje. A única derrota foi para o líder Flamengo, uma derrota onde ele vendeu caro, perdendo por 1 gol de diferença. O time do Mirassol consegue construir desde trás, troca passes como pouco se vê e hoje ainda tende a ter reforços importantes aqui como o Gabriel Meia, Chico da Costa e o Edson Carioca, esses dois atacantes da equipe aí que está conseguindo jogar muito bem com o próprio Alisson e também o Negueba produzindo. Então o Mirassol marcou gols em praticamente todos os últimos 10 jogos aqui, é um time com qualidade bastante ofensiva, que chega melhor fisicamente e que não tem todos os problemas de bastidor como o Botafogo está tendo. Eu acho muito exagerada essa cotação do Botafogo. Sei que tem a questão do sintético aqui, mas dar o mais um pro Mirassol, do jeito que o Mirassol tem jogado esse campeonato, eu acho muito exagerado, tá? Como eu falei, se você botasse a camisa do Mirassol aqui num time dentre os grandes, botasse num Fluminense, botasse se fosse o Vasco aqui, olha o hype que ia estar esse Mirassol, entendeu? Pra vocês terem uma noção da campanha que é. Então o Mirassol não perdeu nenhum dos 10 por mais de 2 gols aqui, então a gente tá muito bem defendido nessa dica. O Botafogo só ganhou 2 dos últimos 10 por mais de 1 gol e foi inclusive em jogo de Copa do Brasil diante de um adversário que não vem muito bem, que é o Bragantino. Então acho que a gente tá muito bem defendido nessa dica. Esse mais um é quase que obrigatório aqui e se perder, paciência, cara, mas essa dica, na minha visão, ela é bastante valor, tá? Indo pra Copa Sul-Americana, pessoal, a gente tem aqui o Bolívar diante do Atlético e aqui aquela análise quase protocolar, né, de time boliviano jogando na altitude a 4.000 metros diante de um adversário que é melhor tecnicamente, mas que quando vai pra altitude não joga bem. E o pior do Atlético é que além de não estar jogando bem na altitude, ele não joga bem fora da altitude, né? O Atlético já vem a 5 jogos sem vencer. São Paulo já diagnosticou o time com problemas graves na montagem de elenco, que não precisa de muito para poder ver, porque o Atlético claramente tem jogadores sem vontade, jogadores que não estão rendendo e os jogadores abaixo fisicamente. Você ter um diagnóstico de time abaixo fisicamente para poder enfrentar um time na altitude, o cenário é realmente muito ruim. Hoje o time vai ter algumas mudanças, como a ausência do Fausto Vera preterido aí em lugar do Alexandre para poder compor, e o Atlético deve ter uma postura um pouco defensiva, tentando jogar nos contra-ataques com jogadores que fazem essa puxada. O próprio Arana faz isso bem, o próprio Hulk também consegue carregar, mas é um jogo de muita dificuldade. Então aqui eu espero uma vitória do Bolívar, não a 1,61, mas a 1,80 eu acho interessante, e também aquela produção de bilhete de Bolívar para escanteio, Bolívar para poder finalizar, eu acho interessante aqui. E para mim o Galo, ele tem que torcer para perder de pouco, tá? Porque senão vai ficar complicado de reverter aqui, mas o Bolívar na altitude não tem muito o que fazer, é sempre esse gabaritozinho aí de escanteio, e finalizações. Bom lembrar que a média de escanteios aqui nos jogos em casa do Bolívar, vou pegar aqui só dos jogos da competição, tá? Pra gente ver como que cresce quando ele pega adversários que não estão acostumados a jogar na altitude. É uma média de 9 escanteios marcados, então é de se esperar muitos cantos do Bolívar aí hoje. Beleza? Para poder finalizar, pessoal, Del Valle contra o Once Caldas, e quem acompanha aqui o canal vê que eu falo frequentemente do Del Valle aqui, pela qualidade do time, pelo jeito que troca passes, pelo jeito que constrói jogadas e obviamente com suas limitações financeiras aqui, consegue fazer um campeonato muito digno. Foi duro nos pênaltis diante do Mushuki Runa, mas agora vem como favorito aqui diante da equipe do Once Caldas, que vem fazendo um bom campeonato colombiano, conseguindo aqui 8 vitórias nos últimos 10 jogos. É um time que consegue jogar um pouquinho na altitude também, porque na Colômbia tem muitos times que jogam na altitude, e o confronto tende a ser aqui um pouco duro, tá? Mas eu vou confiar aqui no Del Valle pela qualidade dos seus jogadores e o estilo de proposição dentro do seu estádio. Menos 0,25 ao vivo aqui do Del Valle é o que eu mais gosto. É um time que dentro de casa tem sido muito incisivo,
consegue criar chances, jogadas, controlar as partidas, venceu 7 dos últimos 10 e pega um Once Caldas aqui que é perigoso no lado ofensivo, mas que tende a jogar um pouquinho mais fechado aqui. Então eu tô fechadaço com o Del Valle nesse último jogo. Então esses são os meus palpites para esta quarta-feira e eu pergunto a você quais os seus, comente aqui, beleza? Mais dicas, melhores supercotações e muitas outras estão no meu grupo gratuito. Entra aqui agora no primeiro comentário fixado, verifica todos os links com todas as promoções e dá uma moral pra gente. São vocês que ajudam a gente a manter esse canal. Do YouTube, pra vocês terem uma ideia, eu não recebo praticamente nada, pessoal. É uma mixaria aqui e eu faço muito isso aqui por conta das pessoas que me assistem, que eu quero que sejam cada vez mais pessoas e eu quero cada vez mais postar coisas de qualidade aqui, então sugestões são sempre bem-vindas, beleza? Estou tentando postar cada vez mais cedo, mas às vezes acaba pelo consumo das coisas do dia a dia a gente não conseguir e, como eu falei, se o canal tivesse tendo muito apoio, muito like, muita inscrição, a gente ia conseguir corresponder, mas muitas vezes eu vejo que às vezes é uma via de mão única, sabe? Com eu produzindo e a gente pede um like no vídeo, um comentário, as pessoas simplesmente não dão. Então, enfim, vamos tentar melhorar, mas eu conto com o apoio de vocês também. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Bilhetinho na tela aí com a nossa Big Odd para hoje. Um forte abraço para todo mundo e boas bets.